Meu nome é Stephanie Allen. Nasci e cresci em um bairro tranquilo do Oregon. Por fora, minha família parecia o retrato perfeito da vida de classe média americana, uma casa com um jardim cheio de lavandas, uma cerca branca e jantares em família sob uma iluminação aconchegante. Mas por dentro, as coisas estavam longe de ser tão agradáveis quanto pareciam. Eu era a filha mais velha dos meus pais, Mark e Linda Allen, ambos grandes defensores dos métodos modernos de criação de filhos. Meu pai, um engenheiro de software apaixonado por matemática, sempre sonhou em ter um filho brilhante e excepcional. Minha mãe, certa vez, contou às amigas que tinha lido mais de 40 livros sobre psicologia infantil antes de eu nascer. Eu cheguei ao mundo cercada de expectativas, monitorada, medida e tratada como um verdadeiro projeto de pesquisa. Mas quando completei 3 anos e ainda não conseguia contar até 20 ou escrever meu nome corretamente, a decepção da minha mãe ficou evidente. Mark, acho que ela não consegue aprender tão rápido quanto esperávamos, disse ela com um tom de frustração e cautela. Precisamos intervir cedo, antes que percamos a fase de ouro. Meu pai apenas assentiu com a cabeça, mas me lembro de como ele me olhou naquele dia, como se eu fosse um problema de matemática que deu o resultado errado e já não valia mais a pena tentar resolver. Quando eu tinha 4 anos, minha irmã mais nova, Clary, nasceu, e a partir daquele momento, tudo em casa mudou. Minha mãe parecia ter se transformado em outra pessoa. Cada canto da casa estava repleto de brinquedos educativos, placards de emoções e ferramentas de aprendizado que normalmente só se vê em centros de ensino de elite. Lembro bem de uma tarde em que eu montava meus blocos de Lego, quietinha no canto da sala. Minha mãe passou, olhou para mim e comentou: Clary tem só 7 meses e já responde a sequências de 3 comandos. Não se preocupe e continue brincando. Clary tinha uma cadeirinha musical para as refeições, livros de tecido importados da Suécia e até um tutor de monitoramento antes de completar 2 anos. Eu, por outro lado, tinha cadernos de atividades impressos, um lápis pequeno e lembretes diários de que precisava me esforçar mais se quisesse alcançar algo. Aos 8 anos, fiquei em 2º lugar no concurso de arte da escola. Voltei para casa transbordando de alegria com minha pintura. Minha mãe olhou e disse: que bom, mas a Clary leu um conto inteiro em inglês hoje. Meu pai não falou nada. Apenas começou a montar um tabuleiro de lógica para Clary. Ali no andar de baixo, aprendi a não esperar nada, nem elogios, nem recompensas, nem olhares orgulhosos. Meu quarto era meu refúgio, o único lugar onde eu me sentia eu mesma. Numa noite logo após terminar a lição de casa e pendurar um novo desenho na parede, Clary entrou abruptamente. A mamãe disse que eu vou me mudar para cá. Esse quarto é maior, e eu preciso de espaço para o meu novo cantinho de estudos. Olhei para ela achando que era brincadeira. Não, disse firme. Esse quarto é meu. Clary deu de ombros e saiu. Menos de 24 horas depois, quando cheguei da escola, tudo já tinha mudado. Minhas coisas tinham sido levadas para o quarto menor, ao lado da lavanderia. O antigo quarto agora tinha uma plaquinha com o nome Clary e estava repleto de móveis novos, equipamentos de aprendizado e uma escrivaninha branca impecável. Entrei no novo quarto minúsculo, apertado e frio. A cama encostada na parede, a escrivaninha pequena demais para os meus livros e até para um abajur. Fiquei ali com os punhos cerrados, tentando segurar as lágrimas. Mãe, chamei, por que você fez isso? Aquele era o meu quarto. É meu desde que eu era pequena. Ela nem se virou. Você já é mais velha. Precisa aprender a ceder. A Clary precisa mais. Não faça drama, Stephanie. Não respondi. Voltei pro quarto, fechei a porta e me sentei na beirada da cama. A luz do corredor passava pela fresta da porta pálida, estranha. Pela primeira vez, eu senti isso de forma clara naquela casa. Eu era a segunda opção, mesmo sendo a primogênita. Quando cheguei ao último ano do ensino médio, a vida na casa dos Allen ainda girava em torno da Clary. Ela agora era uma das melhores alunas de uma escola particular prestigiada. Dirigia um SUV novinho, com um professor particular indo lá 2 vezes por semana. Eu continuava na escola pública, ia pras aulas todos os dias e cuidava de tudo sozinha. Estudo, atividades extracurriculares, tudo. Nunca reclamei. Já estava acostumada a viver à sombra. Mas nada me preparou para o momento em que a última ilusão de justiça foi destruída bem ali, na mesa de jantar. Naquela noite meus avós Arthur e Ellen vieram nos visitar. Eles eram os únicos que realmente me faziam sentir vista. Estávamos comendo lasanha da mamãe e a Clary falava sem parar sobre seus planos pro programa de verão em Stanford. Que maravilha, sorriu vovó Ellen, depois se virou para mim. E você, Stephanie? Já pensou sobre a faculdade?
Levantei os olhos pela primeira vez com uma pontinha de esperança por finalmente poder compartilhar algo meu. Me inscrevi na Universidade de Oregon e na UC Davis. Acabei de ser aceita no programa de administração de Oregon com bolsa parcial. Se eu conseguir mais ajuda financeira então. Nem consegui terminar. Minha mãe soltou o garfo e a faca com um barulho seco. Stephanie, disse ela com a voz firme, seu pai e eu conversamos. Não poderemos te ajudar mais com a mensalidade este ano. Pesquei, confusa. Meu pai interrompeu, como se já tivesse ensaiado. Precisamos priorizar. Clary foi convidada para um programa preparatório da Ivy League. É uma oportunidade única. Meu coração afundou. Então todas as economias para a faculdade, aquelas que vocês disseram que eram para as duas, vão para Clary? Minha mãe suspirou como se estivesse apenas confirmando o óbvio. A Clary tem um potencial real. Você, Stephanie, talvez devesse considerar começar numa faculdade comunitária e depois se transferir, ou tirar um tempo para trabalhar. Também não seria uma má ideia. Demorei alguns segundos para perceber. Eles estavam me excluindo completamente. A sala ficou em silêncio. Ninguém falou, só se ouvia o tilintar suave da colher da vovó Ellen no prato. Linda, disse ela com a voz baixa, porém firme, as duas meninas são minhas netas. Eu não posso ficar sentada aqui vendo uma ser descartada. Mamãe franziu os lábios. Mãe, isso não é. Sim, interrompeu vovô Arthur. E isso é totalmente da nossa conta. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça na cozinha, vovó Ellen se aproximou devagar. Colocou a mão no meu ombro com delicadeza. Você não precisa mais carregar esse peso, disse ela suavemente. Nós vamos pagar sua faculdade. Tudo isso, acabou. Sem necessidade de empréstimos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas é muito dinheiro. Não é muito quando é um investimento em alguém que está se esforçando, respondeu ela com um sorriso gentil. Você não precisa de favoritismo para brilhar, Stephanie. Você já conseguiu fazer isso sozinha. Naquele outono, me mudei para os dormitórios da Universidade de Oregon. No dia em que saí de casa, minha mãe me deu um abraço sem entusiasmo na porta e disse apenas, seja econômica. E não espere nada da gente. Clary nem tirou os olhos do celular. Saí daquela casa arrastando minha mala pelo caminho do jardim da frente, sentindo como se estivesse abrindo uma nova porta, uma sem escadas condescendentes ou comparações amargas. A faculdade era um mundo totalmente diferente. Lá eu não era mais a filha normal. Não era mais a sombra do gênio autodeclarado. Eu era Stephanie Allen, estudante de administração com uma mente afiada e um espírito inquebrável. Os professores elogiavam meu pensamento estratégico. Meus amigos vinham pedir ajuda com as tarefas. E todos os finais de semana à noite, eu ligava para meus avós, contando cada pequeno passo à frente que dava. Meus pais? Não ligavam. Também nunca perguntavam como eu estava. E estranhamente, eu não me importava. Já não precisava mais disso. Tinha parado de buscar validação num lugar onde ela nunca foi oferecida de verdade. O que eu tinha agora era valor, um valor que vinha de dentro. Entrei no último ano da faculdade com uma confiança que eu nunca ousara imaginar. Graças às noites de estudo na biblioteca, aos turnos em meio período em um pequeno café no centro, onde aprendi como os clientes realmente pensam. E as horas que passei devorando todos os modelos de investimento que encontrava online, comecei a ser notada. Um dos meus professores de finanças, Dr. Elgin, me indicou para um estágio de verão competitivo numa renomada empresa de investimentos em Seattle, Bradley & Lane Capital. Lembro da minha primeira entrevista como se fosse ontem, uma sala de conferências com paredes de vidro, uma mesa de carvalho brilhante, e 3 gerentes sentados à minha frente, cada um com o meu currículo em mãos. Um deles, de sobrenome Zalim, me perguntou, o que você acha que é o fator mais importante na criação de uma estratégia de investimento? Respondi sem hesitar, compreender não só os dados, mas a psicologia por trás deles. Eles se entreolharam e assentiram. Recebi a proposta. E a partir daquele verão, tudo mudou. Depois de me formar com honras e ter meu projeto de pesquisa publicado numa revista financeira, recebi uma oferta de emprego em tempo integral na Bradley & Lane, como analista júnior de investimentos. Trabalhei incansavelmente aprendendo de tudo, desde relatórios de risco e apresentações para acionistas até como ler nas entrelinhas de gráficos de mercado voláteis. 3 anos depois, durante uma revisão de rotina de uma carteira de clientes de alto patrimônio, descobri algo que me preocupou. Um grupo de ações de tecnologia, no qual a nossa empresa havia investido pesadamente, mostrava sinais de crescimento artificial. Os indicadores internos estavam excepcionalmente fortes em comparação ao mercado geral.
A maioria dos analistas via isso como uma grande oportunidade de explosão no mercado. Mas eu não vi assim. Passei 2 noites sem dormir examinando cada número, rastreando relatórios de apêndices e finalmente descobri a verdade. Essas empresas estavam inflacionando a receita por meio de transações internas, essencialmente comprando seus próprios produtos para criar vendas. Se não fizéssemos algo a tempo, perderíamos pelo menos 32 milhões de dólares, fundos de clientes. Não consegui ficar em silêncio naquela manhã de segunda-feira. Entrei na sala de reuniões dos executivos com uma análise de 42 páginas e um modelo de simulação de risco. Ninguém me interrompeu enquanto eu terminava. O CFO ficou em silêncio, atordoado, antes de se virar para o CEO e dizer: ela acabou de salvar a empresa. Em 3 dias todo o portfólio foi reestruturado de acordo com minha proposta e 6 meses depois, não só evitamos uma perda enorme, como a empresa reportou um crescimento de 11,4%, o maior em 7 anos. Fui promovida a estrategista-chefe de investimentos, mas não parei por aí. Comecei a usar meu horário comercial para desenvolver um sistema de pontuação de risco com base no comportamento do mercado, integrando fatores como a psicologia do consumidor, as tendências nas redes sociais e as mudanças políticas globais. Era o tipo de coisa que a indústria sempre chamou de não quantificável. No começo dei o nome de PRIs. O PRIs era um projeto pessoal, mas depois de prever com precisão as oscilações de preços em 3 grandes grupos de ações antes de eventos importantes, a alta direção percebeu. 1 ano depois, o sistema foi oficialmente integrado na estratégia principal da empresa, ajudando a Bradley Lane a superar 2 dos seus principais concorrentes no setor. Ainda me lembro do dia em que fui chamada à sala de reuniões dos executivos seniores. O CEO Richard Langley sorriu para mim quando todos se sentaram. Stephanie, disse ele, estamos criando uma posição inteiramente nova, a de diretora de investimentos estratégicos. E ninguém é mais merecedora do que você. Mal consegui respirar. Apenas 4 anos antes, haviam me dito que eu talvez precisasse trabalhar por mais algum tempo e descobrir as coisas mais tarde. Agora, essa função não era apenas um título, era a prova de tudo que eu havia superado. Desde ser a criança esquecida na minha própria família até me tornar a pessoa que liderava a mesa numa sala de reuniões de uma empresa multimilionária. Naquela noite não comemorei com champanhe ou uma festa. Fui para a casa dos meus avós, uma casa simples de tijolos vermelhos, cheia de calor. A vovó Ellen estava assando algo e o vovô Arthur estava fazendo chá. Coloquei a carta de nomeação na mesa. Eles olharam um para o outro e sorriram. Pequena Stephanie, disse o vovô, agora liderando o caminho. Olhei para ele e depois para a vovó, a primeira pessoa que acreditou em mim. Não precisava ser excepcional para ser digna. Pela primeira vez eu não precisava da aprovação de ninguém. Já tinha provado isso para mim mesma com coragem silenciosa, esforço implacável e crença inabalável. Depois de aceitar o cargo de diretora de investimentos estratégicos da Bradley Lane, eu sabia que precisava marcar aquele momento, não com grandeza, mas com uma pequena reunião calorosa para aqueles que estiveram ao meu lado, meus avós e alguns amigos próximos. Alguns colegas de confiança. Quando mencionei a ideia à minha mãe, ela ofereceu imediatamente. Devias deixar-nos hospedar em casa, tornar a reunião mais íntima, a família também pode se reunir. Eu cuido da lista de convidados e de tudo mais. Não tinha certeza, mas pensei que talvez, depois de todos esses anos, esta pudesse ser a nossa chance de recomeçar. Transferi $3.500 para a conta dela e não perguntei mais nada. Uma semana depois, quando cheguei à velha casa em Salem, o lugar onde cresci, desaparecendo lentamente atrás da sombra de Clary. Nunca esperei entrar numa apresentação tão perfeitamente encenada. A casa estava mais luxuosa do que eu imaginava. Orquídeas brancas cobriam as mesas de jantar, fitas douradas subiam as escadas e o aroma de pratos gourmet preenchia o ar. Vi meus avós no pequeno bar, conversando com alguns parentes. Clary desceu as escadas com um impressionante vestido de cetim vermelho, o rosto perfeitamente maquiado. Ao seu lado, caminhava um homem alto e polido que eu não reconheci. Vamos celebrar algo verdadeiramente especial, disse ela. Clary e o namorado Andrew estão oficialmente noivos. Aplausos e vivas irromperam. Fiquei paralisada. Virei-me para minha mãe. Os olhos dela passaram por mim como se eu fosse apenas mais um convidado numa festa que eu mesma havia pago. Dei um passo à frente para falar, mas meu pai me interceptou, agarrando meu pulso como um ponto final ao fim de uma frase. Não estrague isso, murmurou ele, com a voz afiada como aço. Se fizer um escândalo agora, não espere mais nada dessa família.
Sem contato, sem herança, nada. Tirei a mão dele da minha e respirei fundo. Parte de mim queria ir embora, deixá-los afundar na sua própria farsa, mas a outra parte, aquela que havia vivido muito tempo nas sombras, recusava-se a ficar em silêncio. Voltei para o centro da sala, levantei meu copo de champanhe e disse: "Desculpem, todos, posso ter apenas um momento?" Todos os olhares se voltaram para mim. Clary parou no meio do caminho. A testa da minha mãe se franziu. Esta reunião de hoje comecei com calma, mas com clareza, estava planejada para celebrar um marco importante na minha vida. Fui recentemente nomeada diretora de investimentos estratégicos da Bradley & Lane, uma grande empresa financeira em Seattle. Parei, examinando a sala. Fui eu quem enviou o dinheiro para este evento. Minha mãe concordou em organizá-lo e nunca mencionou que seria transformado numa festa de noivado. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Meus avós ficaram parados, atônitos. Não sou contra o noivado de Clary, continuei. O que não posso calar é o fato de que minha própria família tentou me apagar do meu próprio momento. Assim como fez durante toda a minha infância. Andrew se virou para Clary com confusão nos olhos. Ela me disse que isso era apenas uma reunião de família. O rosto de Clary corou. Andrew, eu só queria esperar pelo momento certo, usando o dinheiro da sua irmã para encenar a sua grande revelação. Ele interrompeu, baixando a voz. Eu vim aqui esperando me sentir bem-vindo, não para ver alguém ser empurrado para fora da seu próprio momento. Pousou o copo e se foi embora. Clary tentou persegui-lo em vão. A sala caiu em um silêncio sufocante. Meu pai ficou com o rosto vermelho de raiva. Você deveria saber seu lugar, Stephanie. Isso ainda é. Não, interrompi. Este é um local construído sobre o favoritismo. Já não é um lar. Virei-me para os meus avós. Eles não se moveram. Os olhos da avó Ellen brilharam e o avô Arthur agarrou minha mão enquanto eu caminhava em sua direção. Não preciso que o resto da família saiba quem eu sou, disse, e saí porta fora, a mesma porta que eu havia deixado em silêncio, mas dessa vez minha cabeça estava erguida. Andrew saiu da festa sem dizer uma palavra, deixando para trás o olhar de pânico de Clary e uma família atônita. Ela o seguiu até a varanda, mas a porta do carro se fechou antes que ela pudesse dizer algo. As luzes traseiras do Mercedes desapareceram atrás das árvores, deixando a sala em um silêncio que antes era preenchido por risos. Clary virou as lágrimas rapidamente substituídas por fúria. Sempre teve ciúmes de mim. Não suporta me ver feliz, então destrói tudo. Fiquei parada, sem responder pela primeira vez. Não me senti magoada, apenas cansada da mesma culpa desgastada, tocada como um disco riscado. Clary, disse a avó Ellen com a voz calma, mas afiada. Fez suas escolhas, não atire as consequências para sua irmã. Minha mãe correu para frente, com o rosto pálido de raiva e vergonha. Stephanie, quem você pensa que é para humilhar sua irmã na frente da nossa família? Não preciso pensar, respondi baixinho. Acabei de dizer a verdade e fiquei quieta o tempo suficiente. Meu pai agarrou a mão da minha mãe, tentando segurá-la, mas seus olhos brilhavam. Se sair daqui hoje, ele disse, com a voz fria como gelo, você já não faz parte dessa família. Não espere herança, não espere nos ligar novamente. Para nós, você nunca existiu. Eu estava prestes a falar quando o avô Arthur, que havia observado silenciosamente a noite toda, de repente deu um passo à frente. Sua voz soando como um sino de bronze na sala silenciosa. Se vai tirar a Stephanie desta família, então é hora de esclarecermos algumas coisas, disse ele. A avó Ellen pegou sua mão e deu um passo à frente com ele. Minha mãe olhou para eles como se sentisse que algo estava por vir. Atualizamos nosso testamento há 3 meses, disse calmamente. Todo o patrimônio, a casa, as economias, as ações de investimento, tudo vai para Stephanie. Minha mãe soltou um suspiro chocado. O quê? Já vimos o suficiente, disse o avô Arthur, sua voz ligeiramente trêmula, mas os olhos firmes. O suficiente para saber quem vive de acordo com os seus valores e quem vive sendo mimado. Não recompensamos o favoritismo ou engano. Clary começou a chorar, seu orgulho desmoronando. Ela subiu as escadas correndo, seu vestido vermelho se alargando como um traço sangrento em uma pintura em colapso. Minha mãe ficou no meio da sala, os lábios a tremerem. Meu pai virou-se em silêncio. Peguei minha mala, olhando para o coração dos meus avós inchado. Nunca pedi por isso, não preciso da herança, nós sabemos. O avô Arthur disse sorrindo, e é exatamente por isso que você merece mais do que ninguém. Olhei ao redor da casa, outrora uma ferida, agora um palco para a verdade vir à tona. Um a um, os familiares se levantaram de seus lugares, evitando o meu olhar como se tivessem acabado de acordar de um sonho errado. Ninguém me impediu quando me virei para sair.
Saí e a brisa da noite de primavera roçou meu rosto, trazendo o aroma familiar das flores de macieira do quintal. Ouvi a porta fechar atrás de mim. Desta vez, não foi uma porta batendo, foi um capítulo final fechando, anos de resistência na viagem de volta para a casa dos meus avós. A avó Ellen estendeu a mão e segurou suavemente a minha mão. Você não precisa mais lutar para provar seu valor, Stephanie, disse ela. Agora pode simplesmente ser. Olhei para os olhos dela, cheios de ternura. Nunca me senti tão em paz, não por causa do dinheiro nem pelo reconhecimento, mas porque pela primeira vez eu tinha me escolhido em vez de correr atrás da aprovação de pessoas que nunca quiseram realmente me ver. Já se passaram 3 anos desde aquela noite, a noite em que saí da casa dos meus pais pela última vez, carregando a verdade, a dor e a força que nunca soubera que tinha. Nunca olhei para trás e nunca senti necessidade de. Durante esses 3 anos, coloquei o meu coração no meu trabalho na Bradley and Lane. Todas as manhãs antes do nascer do sol. Todas as noites tranquilas no 19º andar. Ali estava eu, refinando a estratégia, ajustando o algoritmo PRIS, ouvindo o mercado e liderando a minha equipe em momentos que antes pareciam impossíveis. Quando o atual CEO, Richard Langley, anunciou sua aposentadoria, ninguém esperava que me escolhesse como sua sucessora, mas para mim não foi sorte. Foi o resultado de todos os esforços, todas as noites sem dormir e todas as decisões difíceis que já tomei. No dia em que fui oficialmente nomeada CEO da Bradley and Lane Capital, eu tinha 30 anos, a CEO mulher mais jovem na história de mais de 60 anos da empresa. O anúncio aconteceu no salão principal, com luzes de câmera piscando e cada assento ocupado por acionistas. Subi ao palco não para impressionar, mas para representar uma nova geração, uma que não precisa nascer na glória para criar a sua própria. Depois do discurso, peguei o telefone e liguei para os meus avós. Eu consegui, sussurrei, com a voz cheia de emoção. O avô Arthur riu do outro lado da linha, e a avó Ellen repetiu as palavras que nunca esquecerei. Sempre foi digna, Stephanie, desde o primeiro dia. Entretanto, a 64 quilômetros de distância, na cidade de Salem, onde cresci, as coisas não mudaram muito. Clary agora tinha 27 anos. Já não usava o anel de noivado nem tinha um emprego estável. Depois de Andrew ter partido naquela noite, a vida dela entrou numa espiral de tentativas falhadas, uma após a outra. Desistiu de um curso de moda, dizendo que era muita pressão. Tentou ser criadora de conteúdo, mas desistiu, dizendo ninguém entende meu estilo, e eventualmente voltou a viver com os nossos pais, no mesmo quarto de onde ela me tirou. Não falo com os meus pais desde aquela noite. Às vezes, os meus avós comentam que perguntaram por mim através de amigos em comum, mas já não me importa. Aprendi que nem toda relação precisa ser mantida, especialmente quando é construída sobre a negação e o egoísmo. Todos os domingos à tarde, visito meus avós para o jantar. Brindamos ao pão, folheio álbuns de fotografias antigas que pensei estarem enterrados para sempre. A avó Ellen ainda conta pequenas histórias da minha infância, e o avô Arthur finge não se lembrar delas só para que eu tenha que recontar cada detalhe. Uma vez perguntei a eles se algum dia se arrependeram de ter deixado tudo para mim. Não deixamos por causa do que valia a pena, disse a avó. Deixamos isso para quem compreendeu o valor da escolha, para quem escolheu a integridade em vez da conveniência, o silêncio quando importava e a voz quando era preciso. Sorri porque sabia que essa era a maior herança que me deram, não bens materiais, mas fé. Numa tarde de primavera, quando saía do escritório após uma reunião de estratégia global, vi alguém à espera no átrio principal. Semi-cerrei os olhos e percebi que era Clary. Ela parecia mais magra, com o olhar incerto, mas ainda usava seu visual característico, casaco de marca e saltos polidos. Não estou aqui para pedir desculpas, disse Clary imediatamente como um escudo. Só quero saber como você está se saindo, tão bem sem ninguém para te levantar. Olhei para ela, sem raiva, sem pena, porque não tinha mais nada, Clary. E foi aí que aprendi a me virar sozinha, algo que você nunca precisou aprender. Clary me encarou por um longo momento. Ela não disse nada, então virou-se e foi embora. Não sei se ela algum dia mudará, mas sei que nunca mais voltarei a ser a irmã que sempre se rendeu, sempre suportou, sempre se calou para manter a paz. Voltei para o meu escritório, onde minha equipe estava esperando para construir algo novo em conjunto. E soube então que não importa onde o caminho começa, desde que não se abandone, o destino sempre valerá a pena. Minha história não se trata apenas de superar o favoritismo numa família, é uma prova do poder da perseverança e do valor interior. Já fui esquecida, deixada de lado na minha própria celebração, mas escolhi me levantar, não por despeito, mas por verdade e dignidade.
Hoje já não procuro validação daqueles que outrora me negaram, porque encontrei meu lugar entre aqueles que realmente acreditam em mim e, mais importante, aprendi a acreditar em mim mesma. O que você acha da decisão de Stephanie? Foi dura demais ou foi exatamente o que ela merecia depois de tudo que passou?